É do sul do México, próximo da fronteira com a Guatemala, que vem um notável e bastante conhecido movimento político, social e de resistência do nosso tempo. O Exército Zapatista de Libertação Nacional, que se mostrou publicamente em 1994, acaba de completar 30 anos, marcando posição na disputa pelo território e na reafirmação da identidade indígena. Isso tem inspirado novos modelos de comunidade diante da repressão e da marginalização do Estado e, por consequência, nos levado a pensar sobre a construção desafiadora e constante de autonomias e alternativas. Eu sou Paulo Júnior e esse é o Elefante na Sala, o podcast da editora Elefante, que nessa primeira temporada, em 2025, vai trazer uma série de conversas com autores de nosso catálogo. Você nos ouve às quintas-feiras no seu tocador de preferência, no YouTube ou diretamente no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter. Esse episódio de número 1 trata de Geografia da Autonomia, a experiência territorial zapatista em Chiapas, México, num papo com Fábio Alckmin. Fábio, para a gente começar até de forma mais didática, onde fica o estado de Chiapas? Que particularidades a gente tem ali para que o Exército Zapatista se estabelecesse? Enfim, de forma geral, qual o contexto local para que tudo isso acontecesse por ali? Então, Chiapas é um estado localizado no sul do México, na região da fronteira com a Guatemala. Politicamente bem marginalizado na história mexicana, assim. É um território predominantemente indígena, do tronco maia, e esse fator acabou trazendo essa característica, né, de um estado marginal e pouco integrado ao restante do estado mexicano. Para você ter uma ideia, em 2020, cerca de 36% da população de Chiapas se auto-identificava como indígena. É uma população historicamente discriminada. Em Chiapas, há muitos relatos de escravidão por dívidas, inclusive na metade do século XX, além de processos de expulsão de terras, mortes por falta de atendimento à saúde, entre muitos outros abusos. Conta-se que em São Cristóbal de las Casas, na década de 80, um indígena não podia nem mesmo dividir a mesma calçada com um mestiço. Eles eram considerados cidadãos de segunda ou terceira classe. Além disso, é importante lembrar e trazer essa informação que a Revolução Mexicana ela não conseguiu transformar com tanto impacto a estrutura agrária de Chiapas como em outras regiões do México. Então, Chiapas chegou no final do século XX com uma grande concentração de terras na mão de uma elite mestiça. E essas desigualdades profundas, somadas a esse abandono estatal e até o avanço das políticas neoliberais, né, a gente está falando do final dos anos 80, começo dos 90, acabou criando um terreno fértil para a formação de movimentos sociais, entre eles aí o Exército Zapatista de Libertação Nacional. O Exército Zapatista ficou 10 anos na clandestinidade, se organizando, e até que em 1994 ele resolveu declarar guerra ao Estado mexicano, conclamando a que todos os povos indígenas no México também se levantassem contra o Estado na busca de uma vida digna. Legal. E antes da gente entrar na experiência zapatista em si, queria reforçar a palavra autonomia, que está no título. Como se constrói uma experiência autônoma e o que a gente está, no fim das contas, chamando de autonomia dentro de um pensamento hegemônico de hoje? Até comento aí com meus colegas que quanto mais a gente estuda as autonomias, parece que menos a gente sabe defini-la. Mas eu vou tentar. Bom, o conceito de autonomia ele está muito próximo ao conceito de autodeterminação. Então, basicamente, assim, de maneira muito simples, a autonomia é a forma que um determinado grupo se organiza politicamente e também territorialmente para alcançar esse objetivo da autodeterminação. E como que se dá essa auto-organização autônoma na prática? Basicamente, a partir da delimitação de territórios que são administrados por autogovernos. Esses autogovernos, eles buscam aí a horizontalidade, a descentralização, são baseados no que a gente chama, né, a nossa sociedade ocidental de democracia direta, mas que para os povos indígenas é uma prática secular, né, uma prática histórica. E nesse contexto,
as assembleias são fundamentais, é ali onde toda a comunidade possui o direito à palavra. As assembleias zapatistas são longas, às vezes demoram mais que dias, né? Porque é naquele espaço onde de fato é discutido os problemas e de forma articulada e pela criação de consensos, essas decisões são coletivamente tomadas e levadas a cabo. No caso zapatista, isso é o que mais, né, o interessante no movimento é que isso tomou uma proporção radical, por conta das particularidades da guerra da própria formação do zapatismo, das particularidades históricas de Chiapas, muitos outros fatores. Os zapatistas eles acabaram rompendo totalmente com o Estado mexicano e decidiram exercer o autogoverno em tudo, né? Ou seja, educação, saúde, justiça. Nos territórios zapatistas, todas as instituições são zapatistas baseadas nessa ideia de autonomia. A gente tem muitos outros movimentos que também desenvolvem autonomia, mas muitas vezes essas autonomias elas acabam sendo parciais, né? É um grupo que faz o processo de autodefesa, ou é um grupo que tem uma espécie de justiça autônoma, um desenvolvimento na parte de uma educação autônoma, e assim por diante. A questão dos zapatistas é que eles levaram isso a uma radicalidade, né? Então, eles acabaram criando essas instituições totalmente autônomas. Vale lembrar, assim, que isso não é a ideia, né? Essa ideia não traz a criação de um novo Estado, sabe? É uma replicação dessa ideia de Estado-nação. É justamente uma mudança em relação a esse paradigma, digamos. O que eles tentam fazer ali são experiências de autogoverno territorializadas, né? As relações que se desenvolvem ali dentro, as relações de produção, elas apontam um caminho não capitalista, né? A ideia por exemplo, da propriedade da terra, é uma outra forma de se organizar, né? Então, de maneira geral, um pouco isso, né? Rebeldia e resistência, no caso zapatista, se manifestam na capacidade de imaginar e efetivar esses outros modos de vida e organização, baseados na coletividade, autogestão e manutenção dos modos de vida indígena, ou seja, autodeterminados aí para a gente voltar no começo da resposta. E você parte, no início do livro, de um panorama histórico, né, das comunidades indígenas na formação dos estados da América Latina e vai contar como as elites foram mantendo essas sociedades indígenas num certo espaço de passado, de raízes da nação. E aí eu queria saber, nessa linha do tempo, como que essa relação no México vai dar no cenário dos anos 90. O que o México está vivendo para ali, em 94, o movimento se estabelecer? Historicamente, a relação dos povos indígenas com o Estado mexicano sempre foi marcada pelo racismo, né, e pela imposição por parte do Estado de relações de exploração. Nada diferente do Brasil, diga-se de passagem, só que, fazendo uma comparação, no México, a população indígena acabou sendo demograficamente muito mais expressiva, né? Os processos de genocídio no Brasil foram mais intensos, digamos assim. Atualmente, enquanto no México mais de um quinto da população se autodeclara indígena, no Brasil, atualmente, esse número chega em torno de 1%. Então, nesse sentido, o México, a sua criação da identidade mexicana, ele não poderia desconsiderar completamente essa população, né? Já que era aí, hoje em dia, um quinto, era muito mais. A solução dada pelo Estado mexicano nesse contexto foi colocar esses povos nos livros de história, ou seja, como raízes dessa identidade mexicana nacional. E ao serem colocados nesse lugar cômodo do passado, eles acabarão sendo silenciados, né, e marginalizados enquanto parte expressiva da sociedade mexicana contemporânea. Esse cenário de exclusão do poder político presente, assim como dos projetos de futuro, né, em relação aos povos indígenas, por eles não estarem nesse projeto de nação mexicana, isso acabou exacerbando a tensão entre esses povos e o Estado. No contexto dos anos 90, isso chegou a um ponto de tensionamento muito, muito forte por conta das políticas neoliberais, né? Então isso acabou agravando a situação de vulnerabilidade desses povos. Naquele momento, o México, por exemplo, ele estava firmando o Tratado de Livre Comércio com os
Estados Unidos e o Canadá, né? A perspectiva era dos povos indígenas sofrerem essas pressões econômicas ainda mais fortes. Naquele momento, por exemplo, o presidente mexicano saía em rede nacional para dizer que, finalmente, o México estava entrando no primeiro mundo, né? Mas nesse primeiro mundo não havia lugar para essas populações indígenas. E aí está justamente a questão, né? Essas populações, elas estavam naquele momento sendo expulsas dos seus territórios, estavam morrendo de doenças que o Estado poderia estar tratando, estavam morrendo de desnutrição. Esse era o contexto de Chiapas. Então, esse acúmulo de injustiças nessa região do México acabou impulsionando o surgimento dos zapatistas. Ele cristaliza, de certa maneira, aí, essa defesa dos direitos originários, esse controle sobre os territórios e o próprio direito desses povos maias continuarem sendo maias. E como essas instituições autônomas vão se firmando, Fábio? Em 2007, o então subcomandante Galeano afirmou que os avanços em pontos como saúde, educação, moradia, alimentação, eles têm como ponto de partida a recuperação dos meios de produção. Como que na prática, como que na vida cotidiana essas instituições vão se firmando diante do Estado? Então, essa afirmação do subcomandante Marcos, naquele momento ele se chamava Galeano, hoje, na verdade, já nem é sub-Marcos, é o capitão Marcos. Bom, tem a ver com um amplo processo de recuperação de terras por parte dos indígenas em Chiapas, né? Ao longo desse processo aí, desde 94. A gente não sabe os números exatos, né, sobre isso, mas calcula-se que até hoje os zapatistas recuperaram cerca de 250 mil hectares aí em Chiapas, que estavam sob o controle de grandes proprietários não indígenas. E foi um processo muito tenso, né, e até hoje é muito tenso a questão agrária no México de maneira geral. É muito forte, mas em Chiapas isso é levado ao extremo. E essas recuperações que aconteceram lá, né, muito próximas do que a gente chama aqui no Brasil de retomadas, que os indígenas executam também no seu processo de luta pelo território, é um ponto muito importante, porque para o exercício da autonomia é fundamental a existência desses territórios, ou seja, é uma base material onde essas instituições autônomas vão se autogovernar, vão atuar, onde vão se dar os projetos e tudo mais. Então, nesse sentido, a partir dessa reforma agrária revolucionária, digamos assim, os zapatistas puderam estabelecer aí suas próprias instituições autônomas, como as escolas, serviços de saúde, sistemas agrícolas, tem lá a produção agrícola que é coletivizada, tem uma produção agrícola que é familiar, ou seja, eles fizeram, né, eles organizaram essa geografia da autonomia no território. E os contrapontos à experiência, Fábio? O livro vai lembrar das críticas do David Harvey em 2004, quando o movimento ali está completando 20 anos. E aí você vai puxar também para uma reflexão de hoje, aos 30 anos, falando dos limites e falando desse potencial antissistêmico da autonomia zapatista. Ao mesmo tempo que, me parece, claro, o livro não está problematizando esses limites, não está dizendo que esses limites são necessariamente ruins, impeditivos à experiência, mas que balanço você faz? Como refletir sobre essas críticas que foram surgindo ao longo do tempo? Existe também, com certeza, as limitações desse processo, né? Não é uma solução aí, digamos, um manual que vai resolver todos os problemas. Com certeza, há limitações nesse processo que são aí combatidas com esforço e geram transformações. O geógrafo David Harvey traz algumas dessas críticas, que, como você disse, não é deslegitimando, eu acho que é um exercício crítico mesmo de pensar os limites, né? Uma questão está, por exemplo, entre a possibilidade dessa experiência tão particular zapatista ser levada a cabo em outros ambientes, né, como ambientes, digamos, urbanos ou não indígenas, né? Seria possível um rompimento tão radical com o Estado em outros contextos? Também o Harvey
acaba trazendo a reflexão sobre a manutenção de formas militares hierarquizadas dentro de um movimento, né, que é um movimento autônomo, ou seja, há uma aparente contradição aí, né? Forças Armadas, o Exército e tudo mais, ele é, pela sua própria natureza, extremamente verticalizado, né? São as ideias da patente, da hierarquia, né, que se contrasta totalmente com a lógica da autonomia, que é horizontalizada, que é a ideia da assembleia, que é a ideia da deliberação, da discussão, do consenso, da participação dos plurais. Nas assembleias zapatistas participam idosos, crianças, todo mundo tem um direito à palavra ali, né? Bom, dentro dessa construção de resistência, né, da autonomia, a ideia de autodefesa acaba sendo meio inseparável. Na minha opinião, é possível afirmar que o zapatismo só completou aí 30 anos de existência pública no ano passado porque ele possuía um braço armado, possuía esse tipo de autodefesa que nem sempre é mobilizado, mas que existe potencialmente ali para poder enfrentar os processos violentos que estão passando por ali. Ele já teria sido exterminado se não houvesse esse braço armado, né? Se ele não fosse um movimento político-militar. Bom, também tem críticas aí ao aspecto econômico da autonomia, né? Como que essa autonomia política acaba sendo limitada por esse aspecto econômico. De fato, isso é um grande desafio, como você consegue resolver essa questão da limitação econômica, sem comprometer os processos autonômicos, né? É uma outra limitação. Os zapatistas tentam desenvolver seus processos ali, né? Criando conexões com outros movimentos sociais, tentando criar projetos produtivos, tentando tem até banco, uma espécie de banco ali dos zapatistas que eles fazem arrecadações de dinheiro e conseguem emprestar de maneira mais barata para alguém desenvolver algum tipo de projeto. Mas de maneira geral, apesar aí dessas limitações, a experiência zapatista ela demonstra que mesmo pontual aí circunscrita a Chiapas, ela pode inspirar e abrir outras possibilidades de criação aí de alternativas políticas que rompem com essa lógica capitalista e com essa ideia de poder centralizado. Ela acaba sendo um convite à utopia, com o pé na prática, né? Os zapatistas estão lá agora, nesse momento, eles continuam existindo e resistindo. Boa! E para a gente fechar, Fábio, o livro termina trazendo alguns avanços conquistados pelo movimento, acho que de forma geral reafirmar a diversidade do país, né? Reforçar a presença indígena, seja enquanto identificação da população, seja também como força, como relevância política e social. E aí queria te ouvir sobre em que pé você vê isso hoje, a marca do movimento, até em questões de gênero, de raça, que foram sendo debatidos nesses 30 anos, e quem está bebendo dessa fonte, que movimentos, que situações estão imaginando novos futuros a partir dessa inspiração do que está acontecendo por lá? Bom, o livro ressalta como os avanços aí dos zapatistas, dentro aí desse debate nacional mexicano, como que ele trouxe repercussões políticas concretas para os povos indígenas daquele país, né? Por mais que seja uma luta extremamente territorializada, ele acabou repercutindo, né, no México e no mundo. Por exemplo, houve um aumento significativo no número de mexicanos que passaram a se autoidentificar como indígenas, não tendo mais medo ou vergonha disso, né? Ou seja, essa crítica à ideia de cidadão de segunda classe. Além disso, a discussão sobre os direitos dos povos indígenas no México se tornou central, entrou na pauta política do Estado mexicano. Também houve uma questão muito interessante em relação aos papéis de gênero entre os povos indígenas, o protagonismo das mulheres, no plano político, no plano das autonomias. Isso também trouxe avanços muito interessantes e discussões muito interessantes a respeito. No plano internacional, o zapatismo pirou e continua a inspirar aí inúmeros movimentos que buscam alternativas, né, a essa ideia da democracia representativa e ao modo da produção capitalista e essas questões que nós vivemos, né, no Brasil e no mundo. No Brasil,
Por exemplo, os zapatistas reverberam em articulações como a Teia dos Povos, que é um movimento muito interessante, é uma articulação que promove alianças entre povos indígenas, quilombolas, camponeses e movimentos urbanos em torno da resistência territorial, da agroecologia e da construção da autonomia. Então, ao modo com as particularidades do Brasil, históricas, geográficas, sociais, a ideia de autonomia ela se transformou, por exemplo, e já trouxe, por exemplo, uma ideia de articulação com outras lutas que são importantes aqui no Brasil, mas que no México, em Chiapas, não eram fortes, ou não existiam, como, por exemplo, os quilombolas, né? De certa maneira, também o MST, na minha perspectiva, na ideia das comissões, e também a gente não pode esquecer de processos mais locais e particulares, que apesar de não terem talvez uma escala, como essas organizações que eu estou falando, elas existem, né? Por exemplo, no Brasil, de maneira geral, diversas organizações indígenas estão aí desenvolvendo processos de autonomia em seus territórios, como autodemarcações, muito forte na Amazônia, as retomadas, muito forte entre os Guarani, a criação de escolas autônomas, de projetos políticos pedagógicos autônomos, de saúde, de monitoramento territorial. Esses são processos de autonomia também que existem, estão se dando por aí. Eles podem ter uma inspiração no zapatismo, sim, só que eles estão aí circunscritos em certas esferas, né, sociais aí. Bom, de certa maneira também, eu acho que um legado aí, né, essa inspiração também se dá nessas novas formas de fazer política, muito mais horizontais e próximas às bases aí. A experiência zapatista sugere que futuros alternativos não são apenas possíveis, mas eles já estão sendo construídos por meio dessas práticas autônomas cotidianas e pela recriação dessas formas de vida. Fábio, valeu demais pelo papo, obrigado pelas ideias compartilhadas aqui com a gente. Até uma próxima. Valeu! O Elefante na Sala chega com uma nova conversa às quintas-feiras. Você nos apoia ao curtir o podcast no seu tocador, seguir, recomendar nossos canais, inclusive no YouTube, além de, claro, enviar esse papo para sua rede interessada nos debates que a gente traz com nossos livros. No nosso site editorelefante.com.br, você também pode assinar a nossa newsletter para ficar ligado nos conteúdos e nos próximos lançamentos. Até a semana que vem. Tchau!